Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Diego, nós estamos no canal Vida em Reforma e hoje nós vamos continuar a série de Teologia Histórica, mas antes de começar eu venho pedir para vocês para deixarem seu like, comentarem se vocês acharem alguma coisa diferente, uma coisa que vocês não concordem, tá bom? Se inscreva no canal e compartilha para quem você conhece e vamos para a vinheta. Bem pessoal, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre, graças a Deus, vamos parar de falar as loucuras do gnosticismo e tudo mais e vamos começar a ver a teologia cristã patrística amadurecendo de forma mais nítida. Hoje nós vamos falar sobre Santo Irineu de Lyon. Tá? Entendamos que ele era... ela é fruto do seu contexto, né? Como eu disse desde o começo, a teologia estava amadurecendo. Então ele é digamos, um exemplo, né, do amadurecimento teológico, mas também é um exemplo de falta de amadurecimento teológico, né? Nós vamos ver aqui muitas características, inclusive filosóficas, na explicação e também a herança, o começo da sucessão apostólica começando a diluir e ela teimando em continuar existindo, e Irineu caindo nesse erro, né? nesse deslize aí da tradição. Vamos lá. Irineu nasceu por volta de 135, portanto, da primeira metade, no finalzinho da primeira metade do século II. Ele é o mais antigo autor anti-herético que teve sua obra preservada. Anti-herético especificamente contra heresias no caso, tá? Ele morreu provavelmente martirizado em 202, tá? E dele sobreviveram duas obras principais. Na verdade sobreviveram duas obras e nelas estão inseridas, mas por exemplo, a primeira obra que sobreviveu foi contra as heresias, que é a mais famosa dele, a detecção e refutação da falsamente chamada gnose, ou em latim, Adversus Hereses, tá? Por que eu digo que são mais de dois livros, mas essas duas obras? Porque o Contra Heresia, são 5 livros, tá? São 5 livros, vamos tentar expor de modo bem rápido o que ela fala e depois também expor a teologia de Santo Irineu, tá? A primeira obra dos 5 livros do Contra Heresias, ela expõe o gnosticismo de Valentim, e busca mostrar o gnosticismo como uma coisa absurda. Quando eu falei sobre Valentim, aquelas viagens que eu comentei no outro vídeo, nós vemos que tem muito mais conteúdo sobre o gnosticismo de Valentim do que dos outros por causa de Santo Irineu. Irineu, ele mostrou de forma bem, digamos assim, não exaustiva 100%, mas de forma extensa, de forma bem sistemática, a teologia de Valentim, por isso que nós temos mais conteúdo sobre ele. E o segundo livro refuta o gnosticismo usando o bom senso, sem o uso da teologia ou o uso das escrituras, tá? E do terceiro ao quinto, ele usa as escrituras para refutar o gnosticismo. Então ele primeiro chama o leitor a entender que o gnosticismo não faz sentido no bom senso. Depois ele chama o leitor a entender que o gnosticismo é contra a revelação bíblica, a revelação divina nas escrituras, tá bom? Uma característica interessante, né, do Contra Heresias é que ele busca provar também a continuidade do Antigo Testamento e do Novo Testamento, onde o Novo Testamento é uma continuidade do Antigo Testamento, usando também a exemplo, usando como modelo, né, usando como exemplo interpretativo. Justino, ele era também um intérprete que usava o método tipológico de interpretação veterotestamentária do Antigo Testamento. O segundo livro que sobreviveu dele é um livro chamado Demonstração da Pregação Apostólica, ou Epideixis, tá? Esse livro busca fortalecer a fé dos crentes e é basicamente uma teologia sistemática com referências bíblicas. Não existia uma teologia sistemática porque, na verdade, a sistematização da teologia ela ficou mais nítida, né? Digamos que ela ficou nitidamente intitulada uma teologia sistemática na Reforma.
mas também deu para ver também um resquício de sistematização da teologia na escolástica, tá? Vamos lá. Agora vamos falar sobre a teologia de Santo Irineu. Tá? O Deus da criação é o mesmo Deus da salvação. Isso para contrapor o que dizia o gnosticismo, né? Que muitas das teorias gnósticas acreditavam que o Deus do Antigo Testamento não era o Deus do Novo Testamento. Inclusive Marcião pregava isso expressivamente, tá? Era uma coisa que era marcante na teologia de Marcião. Tá? Deus criou tudo do nada. Deus governa este mundo por meio de suas duas mãos, que é o Filho e o Espírito. Isso é uma coisa interessante de se dizer, tá? Irineu era claramente trinitariano. Ele usava esse termo para demonstrar que a economia divina na criação era realizada por meio do Filho e do Espírito Santo, tá? E ele identifica claramente nos escritos dele o Filho e o Espírito Santo como Deus, tá? O Filho é a imagem de Deus e o homem já foi criado segundo essa imagem. Então, ele usa uma linguagem muito platônica sobre a criação. Cristo é a imagem de Deus. A imagem de Deus é Cristo. E é como se essa imagem fosse o molde pelo qual os homens foram criados, tá? Ou a ideia pela qual os homens foram criados, tá? Satanás, movido por inveja, interrompeu o plano divino, tentando a humanidade, que resultou na queda, tá? Então, digamos que o diabo teve uma importância também grande na formação teológica, na concepção teológica de muitos dos autores patrísticos, tá? Adão e Eva foram criados não perfeitos, eles foram criados como se fossem crianças, tá? Eles tinham que aprender. Então, a visão da queda de Irineu era meio complicada, inclusive para o contexto que ele estava inserido, tá? Vamos lá. O diabo se opõe a Deus, então ele também demonstra uma tendência muito forte ao dualismo platônico, né? O homem é escravo do pecado e de Satanás. Aí ele começa a pender para uma depravação total, que ele já entende isso, tá? O plano divino se manifesta por meio de alianças, combinando em Cristo. Irineu foca nas duas últimas alianças. Então, Irineu ele expõe a história da redenção em 4 alianças: Adão, Noé, Moisés e Cristo, tá? E ele foca no Moisés e Cristo, cada um, tá? A teologia da aliança eu não vou explicar com detalhes agora, mas hoje entendemos que a aliança é uma, tá? Uma só, demonstrada em várias dispensações, mas não que seja um dispensacionalismo, mas que Deus se revela, a relação de Deus é revelada por meio de pactos, tá? Ele não entendia dessa forma, ele não entendia que era alianças diferentes, tá? A lei foi criada para restringir a pecaminosidade humana, não para corrigir a pecaminosidade humana. Era só uma regra, né? Na verdade, não. A lei não era uma regra só. A lei era uma promessa. Isso é uma coisa interessante dizer, porque faz parte do entendimento do Antigo Testamento entender que ele prefigurava alguma coisa, e Irineu tinha muito claro isso, tá? Vamos lá. Vamos continuar. Em Cristo, a imagem de Deus, dantes planejada, veio habitar em nós. O que eu quero dizer com isso? Passou um carro de som aqui. Vamos lá. O que eu quero dizer com isso? Quando Deus criou o homem para que ele seja a imagem e semelhança de Deus perfeitamente falando, né? Só que não conseguiu porque Satanás interrompeu esse plano. Para corrigir, né? Para corrigir entre aspas, esse plano, para voltar aos trilhos, Cristo foi mandado, e em Cristo a imagem de Deus veio habitar em nós, porque nós perdemos essa imagem, tá? Essa é uma essa é uma doutrina importantíssima para a compreensão da importância de Irineu para a história da teologia. Irineu formulou uma doutrina chamada doutrina da recapitulação, tá? Recapitulação, em termos literais, significa mudar de cabeça, tá? Ou trocar de cabeça. Então, o próprio termo, literalmente sendo explicado, já explica muito bem o que quer dizer essa doutrina. Ele não acreditava que nós tínhamos cabeça em Adão, que Adão era o cabeça de toda a humanidade. Continua sendo o cabeça de toda a humanidade, o representante de toda a humanidade. E Cristo veio para
tirar essa representação e tomar para si essa representação. Tá? Isso é a recapitulação. Aí vem o processo de recapitulação. A recapitulação tem início na encarnação de Cristo. É o cumprimento da criação. A recapitulação é o cumprimento da criação. A recapitulação é o processo de Deus consumar o propósito pelo qual ele planejou a humanidade. Tá? Que isto é tudo que Adão deveria ter sido. A história da salvação é vista por Irineu como a luta entre o diabo e Deus que terminará com a vitória de Deus. Como eu disse, o diabo tem uma importância ímpar para alguns teólogos da patrística. A visão sobre a natureza de Cristo, por Irineu, é pouco desenvolvida, dando abertura para alguns erros que são percebíveis durante a história da igreja no começo. Ele cria na divindade de Cristo e na humanidade, mas a definição e a distinção não ficaram claras. Esse é o problema da falta de sistematização e da falta de completude, né, da teologia na patrística, porque muitos escritos ficaram abertos a interpretações que às vezes nem eram objetivo, nem eram um propósito do autor, mas que culminaram em heresias que foram prejudiciais para a igreja. Agora vamos falar um pouco sobre a eclesiologia de Irineu, que foi, via de regra, revolucionária, mesmo não sendo muito correta. Ele acreditava que a igreja é o corpo de Cristo, lógico, e que os sacramentos, a Eucaristia e o batismo, fazia parte da recapitulação, ou seja, tinha um caráter de fato salvífico. Ela fazia parte do processo de salvação. Como eu disse, as doutrinas relacionadas ao sacramento da patrística, elas eram muito, como eu posso dizer, elas não eram amadurecidas, elas não eram bem formuladas, porque não era isso a preocupação deles. Então, por exemplo, Irineu acreditava nisso, já Justino acreditava diferente. Então, ele acreditava que o batismo de fato tinha caráter generador e que a Santa Ceia de fato tinha caráter de manter, tá? A doutrina da sucessão apostólica é muito destacada por Irineu. Aí é uma coisa que eu quero deixar bem claro isso. Irineu, se você ler a obra de Irineu, você vai ver que Irineu é o primeiro católico romano, tá? Ele deixava bem claro que Roma era superior, tá? Ele deixava bem claro a autoridade do bispo de Roma. Tá? Logicamente que nós não entendemos os detalhes, porque na verdade toda igreja tem seu líder, mas nós vemos, não dá para ser hipócrita ao ponto de achar que Irineu não estava sendo romano, entre aspas, né, católico romano nessas passagens. Ele estava assim, deixando bem claro que Roma tinha primazia. Tá? Bem, mesmo com a doutrina sendo claramente sucinta, né, não era muito bem formada, Irineu foi importante para a história da igreja, tanto pela doutrina da recapitulação, quanto também pela sua ênfase energética, né, contra as heresias que eram populares da época, tá? E, gente, é isso. Agora, no vídeo que vem, nós vamos falar sobre outro autor. Eu achava que eu ia fazer 2 vídeos de Irineu, mas graças a Deus consegui fazer em um só. E vamos falar na semana que vem sobre Tertuliano, que, se eu não me engano, tem menos coisa até do que Irineu, mas eu vou preparar o texto ainda. Então veremos, tá? Então é isso, pessoal. Um beijão, obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.